Quem já está nos acompanhando sabe que essa é a segunda temporada do Foca nos Sonhos, mas para você que chegou agora, eu vou explicar. Esse é o videocast da Brasil Prev, que apresenta vários convidados com histórias inspiradoras para ajudar você a se planejar financeiramente para atingir os seus objetivos. E no episódio de hoje, a gente vai conversar com a Mel Soares, influenciadora que iniciou sua trajetória no YouTube e de lá para cá vem construindo uma história incrível sobre representatividade e autoestima. A Mel engrandece o empoderamento feminino como representante da beleza plus size. Vamos bater um papo com ela sobre família. Ela que tem uma sobrinha, a Sara, que vez ou outra aparece com muito carisma no conteúdo da titia. E vamos falar também sobre o mercado de trabalho para creators mulheres. E claro, a gente conta com a participação da superintendente comercial e planejadora financeira, Cássia Yamada, que vai nos ajudar a entender melhor do assunto por meio da sua experiência. Então sejam muito bem-vindas, Mel. Que bom que você está aqui com a gente para bater um papo. Obrigada. Um prazer é meu estar aqui com vocês hoje pra gente falar um pouco sobre autoestima, finanças, que é muito importante. Sim, importante. Eu tô super honrada com o convite. Ai, que bom. Obrigada. Cássia, mais uma vez, seja bem-vinda. Maravilhosa as duas. Tô me sentindo empoderada já. Só de estar do lado dessas duas maravilhosas aqui. Obrigada, Mel. Obrigada, Bia. Obrigada a vocês. Esse é o objetivo mesmo. A gente falar, como você disse, autoestima, falar de finanças, tudo que engloba esse nosso meio e para ajudar quem está assistindo também a poder usufruir isso tudo. Sim, é importante a gente lembrar que mulheres, né, a gente pode estar sendo ligadas à moda e a finanças também. Isso. É importante a gente falar sobre isso. Sim, exatamente. Agora, antes de começar a falar da sua trajetória de sucesso, eu queria que você falasse o que você fazia antes dela, assim. Como que você fez essa transição de carreira e o que você fazia antes? Bom, eu comecei em 2010, né? E foi algo assim, foi um dia, eu lembro especificamente do dia. Eu estava muito insatisfeita com o que eu fazia. Eu já tinha sido operadora de caixa, já tinha sido telemarketing. E não era nada disso que eu queria fazer. Nada disso que eu queria fazer. Só que eu também não sabia o que eu queria fazer. E aí um dia eu simplesmente entrei na internet e comecei a pesquisar. Gordinhas bonitas, gordinhas com roupas bonitas. Bem assim, do nada, não sei de onde saiu essa ideia. E eu encontrei algumas meninas, lembro que eram poucas na época, e aí eu simplesmente falei, vou criar um blog. Mas assim, não tinha pretensão alguma com isso, que fosse dar certo, que fosse virar uma profissão. Uhum. Criei um blog chamado Relaxa e Fofa. Uhum. E aí eu lembro que no começo eu não tinha muitas roupas. Eu lembro até hoje da dona Irene, minha mãe ia comigo, a gente comprava roupas de R$5 do brechó. Eu era menor, eu usava também 46, e eu lembro que eu ia nesse bazar, nesse brechó, e comprava essas peças muito baratinhas, e montava os looks e criava ali aquele diáriozinho do blog. E, gente, o negócio foi crescendo. Mas, assim, demorou muito pra crescer, né? Afinal, a gente vê uma mulher preta, gorda, falando de moda, naquela época, 2010, era, assim, praticamente impossível. Mas, hoje, né, graças a Deus deu certo, todo esforço valeu a pena. Mas eu comecei assim, foi muito sem imaginar que realmente fosse virar uma profissão. Hoje a gente é criadora de conteúdo, sim, né? Exatamente. Mas antes não tinha nome, né? Era só algo que a gente queria mostrar ali para as pessoas. Olha, uma mulher gorda pode ser bonita, pode se arrumar, pode ter vaidade, enfim. Era mais para compartilhar essas coisas. E aí, que momento que você sentiu que isso realmente viraria? Porque tudo bem, as pessoas começaram a acompanhar, mas, poxa, em que momento isso virou uma profissão? Ah, eu posso tirar dinheiro daí. Então, começou 2010, quando foi lá para 2015, olha o tanto de tempo. Exato. Nesse meio tempo eu casei, fui morar com meu marido, e eu lembro que assim, tinha muita resistência, né? Que eu tinha que arrumar um trabalho mesmo, que tinha que trazer um sustento, né? Sim. E eu fui muito criticada por muitas pessoas que falavam que eu tinha que trabalhar. Mas aquilo para mim era um trabalho, eu estava investindo. Claro que eu não tinha certeza, era algo muito incerto. Mas mesmo assim, eu não desisti. E aí, eu recebi uma proposta. Eu já tinha feito alguns trabalhos, assim, legais. Mas eu recebi uma proposta de uma loja. Essa loja é a Loja Storra. Foi quando eu comecei a cobrar direito pelo meu trabalho. Eles me mandaram um briefing. E eram 3 meses de parceria. E aí, eu lembro que eu cobrei um valor X. Não sei se cabe falar valores aqui. Mas enfim. Se você ficar à vontade. Então, eu lembro que eu cobrei R$4.000.
E aí, as meninas já me acompanhavam, gostavam do meu trabalho. E elas falaram assim, olha, a gente pode te ligar? E eu, gente, na hora pensei, estou cobrando muito. Vou ligar para negociar o valor. E aí, eu falei, claro, eu já falando ali com meu marido. Falei, nossa, amor, eu fui muito acima. 4 mil, imagina, né? Nossa, é muita coisa. E aí, eu lembro que elas ligaram. A Amanda, maravilhosa, falou assim, Mel, a gente acompanha seu trabalho. Gostamos muito de você aqui na agência. O valor que a gente tem para oferecer por esse trabalho é 10 mil reais. Nossa, mais que o dobro. Lá em 2016. E aí, gente, eu fiquei assim em choque, né? Eu falei, como assim? Aí ela me explicou, aí ela sentou comigo e me explicou, olha, você tem que colocar tudo que eu tinha que colocar nos custos do trabalho. E aí, a partir daquele momento, fez assim, ó. Minha mente fez assim, ó, abriu várias abinhas. E aí eu entendi, falei, gente, eu tô cobrando muito errado. Então, hoje eu tenho uma noção de quanto eu posso ir, quanto eu não posso. Eu acho que a gente tem que aprender a negociar. Mas, na verdade, foi nesse ponto que eu realmente falei, eu não tô sabendo trabalhar. Se eu não sair, por exemplo, desse ponto, eu nunca vou alcançar o próximo. Então, acho que isso foi muito importante para minha carreira de criadora de conteúdo. Sim. Sabe? Foi um marco, assim. Eu nunca vou esquecer, eu sempre conto essa história. Olha, e que legal da pessoa ter falado, né, Cássia? Nossa, porque, assim, ela poderia... A gente sabe elas como... foram incríveis. Isso que eu ia falar, porque ela poderia simplesmente ficar com o budget dela lá e usar pra outra coisa. Né? Ela aceitou esses 4, né? E vou fazer, né? Exato. E teria ficado por isso mesmo. Mas não, ela foi uma mulher muito incrível. Que apoiou o sonho de outra mulher. Me ligou. E até hoje é uma pessoa que é uma amiga, me acompanha. Olha que legal. E eu nunca vou esquecer. Eu vou ser grata a ela pelo resto da minha vida. Porque ela realmente sentou e me explicou. Sabe? Como fazer. E aí, depois disso, eu realmente aprendi. Aprendeu. E já fiz, assim, coisas incríveis, com marcas incríveis. Sou embaixadora de beleza de algumas marcas. Sim. Então, assim... Depois disso, só cresceu, graças a Deus. Ai, que ótimo. Você pode dizer que, então, essa foi a sua maior dificuldade que você tem enfrentado? Ou teve algo pior, vamos dizer assim? Não, eu acho que você saber cobrar pelo seu trabalho e manter-se firme naquele propósito. Porque você vai receber também críticas. Sim. Né? Vão ter marcas que vão simplesmente falar, não, você não vale isso. Tá. Então, você tem que ter um jogo de cintura. Isso é importante também para as outras meninas que estão chegando, sabe? Falar sobre isso. Mas eu acho que esse, assim, é o ponto mais difícil. É você dar o seu valor e se manter firme nele. Você tem que ter certeza se realmente é aquilo que você quer. Então, muitas vezes, você vai sim perder oportunidades. Se bem que eu sempre falo que a gente não perde. Eu sempre penso que a gente não perde. Concordo plenamente. Porque, de verdade, se a empresa realmente te quer, ela vai negociar com você, não te desmerecendo. Claro. Mas conversando, porque eu sempre também sou daquele... Olha, a gente consegue conversar, consegue negociar, dá pra remanejar. Acho que tudo é conversado. Sim. Mas você tem que estar firme, senão as coisas não fluem. Também porque a pessoa pode perceber isso do seu lado e fala, puxa, então talvez nem queira tanto assim, também nem eu vou querer, né? Mas eu já fui muito de fazer trabalhos, eu já ajudei muito. Isso também me prejudicou. Eu já ajudei muitas marcas pequenas a aparecerem na internet. E, gente, quando essas marcas tinham dinheiro pra pagar, elas não me pagavam. Ai, gente. Elas pagavam outras. Mas, assim, não foi uma nem 2 vezes. Teve outras marcas também que apareceram na minha vida em momentos que eu estava, assim, já desistindo. E aí, tem uma coreaninha que eu amo, que é a Jéssica. Ela é dona de uma marca plus size. E ela me tirou de um momento em que eu tava desistindo. Exatamente porque essa marca menor, eu criei coleção e tal, enfim. Ai, que legal. E eu ajudei muito, realmente. E quando foi pra vamos falar de financeiro, pulou fora. Aí não rolou. Quis mais. E aí eu entendi, eu falei, não, a gente tem que ter também aquela divisão, né? Saber o profissional com o pessoal, finanças, então a gente tem que estar sempre atento. Ô, Bia, e a Mel trouxe um ponto, assim, de se posicionar, né? Isso. Quando a gente fala de finanças, porque tá tudo interligado, né? Primeiro que é linda nessa história, né? Como a gente, mulher, às vezes precisa se valorizar mais. Não sei se vocês concordam. E partir desse posicionamento de valorizar o seu trabalho, e você falou de finanças, é assim, um primeiro passo também para chegar a uma disciplina. Sim. Antes de uma disciplina, você tem que se posicionar. O quanto que realmente vale esse meu trabalho, o sonho que eu quero alcançar também, né? É o primeiro passo para a gente conseguir ter sucesso. Muitas de nós mulheres, a gente começa um negócio, só que a gente não foca no nosso objetivo.
Eu posso dizer que hoje, da minha família, meu pai, minha mãe, sempre me deu, assim, uma educação muito boa, só que eles não puderam dar para mim, por exemplo, uma faculdade, algo a mais. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou da nossa família, eu digo um núcleo pequenininho ali, familiar, que conseguiu sair... como é que eu posso explicar? Que conseguiu dar um passo a mais, sabe? Então, é importante, sim, a gente ter noção de onde quer chegar. Sim. Não é só você começar algo e deixar, sabe? E levar, deixa a vida me levar. Não é assim. Então, a gente tem que também ter foco, a gente tem que ter os nossos objetivos e correr atrás e se manter firme. E, às vezes, não vai ser fácil, você vai ser taxada de arrogante, ou problemática. Eu escuto muito isso. Problemática? Por cobrar direitos. Então, eu acabo ouvindo isso, mas eu não desisto. Eu tô sempre firme no que eu acredito mesmo. Perfeito, você tem essa firmeza. Agora, você acabou falando de família, né? Do que teve, dos pais, tudo. Sim. Mas você teve uma educação financeira? Não. E eu acho que a maioria dos brasileiros não teve educação financeira, né? E eu acho que isso é algo tão importante. Nossa. Eu creio que a maioria de nós, se tivesse tido acesso à educação financeira, teria tido, assim, rumos totalmente diferentes. Sim. Eu tiro pela minha família também, pelo meu pai, que sempre foi um homem muito inteligente, muito mesmo. Meu pai nunca fez faculdade e ele lê projetos, assim, que um engenheiro lá estudado não consegue ler. E ele não teve a oportunidade de estudar. Então, assim, teve muitas oportunidades que, se ele tivesse tido uma educação financeira, ele teria feito investimentos. Então, assim, hoje, eu sinto que eu preciso passar isso pro meu filho. É isso que eu ia até te perguntar, se você fala sobre. Então, é porque, assim, a adolescência é uma fase muito difícil. Sim. E o Miguel, ele já pegou tudo meio mastigado, né? Então, assim, mas minha mãe tem dinheiro. Ele fala isso pra mim. E é algo que eu falo assim, filho, por que eu tenho dinheiro? Ele, mãe, porque você trabalha. Aí eu falo, exatamente. Então. Né? E aí, eu dei uma ideia pra ele há uns meses atrás, pra ele começar a vender alguma coisa. Vou vender chocolate na escola. Tá bom. Eu fui lá, comprei a primeira leva de chocolates pra ele vender na escola. Ele vendeu, tava indo tudo certo. E aí, simplesmente, ele gastou todo o dinheiro do lucro dele e não continuou. E aí? Aí eu tive que sentar com ele e explicar, meu filho, não é assim. Não é bem assim. Então falta o quê? Uma educação financeira. Exato. Né? Aí eu tive que explicar pra ele. Você não pode gastar todo o dinheiro. Você tem que diluir ali, ó. Você tem que saber o seu lucro. Enfim, gente, olha. Realmente falta educação financeira. Eu acho que em todas as famílias. Sim. Que fazem investimentos errados, ou às vezes nem investem o seu dinheiro e perdem tempo. Com certeza, né? com certeza. Que a gente poderia alcançar os nossos objetivos bem mais rápido se a gente tivesse uma educação financeira. Não, a Cássia sempre fala isso aqui, né, Cássia? Inclusive Sempre. Isso de reinvestir o que você lucrou, né? Exato. Eu falo Parte, primeiro pelo menos. ponto de equilíbrio, né, Bia e Mel? É você, pelo menos, assim, tem famílias, infelizmente, no nosso país que não sabem nem, às vezes, o fluxo de caixa básico, que é quanto entra e o que sai, né? Pelo menos no mês para começar a zerar. A gente fala de educação financeira, Mel, mas pegando um pouco o lado emocional, se eu não tenho o mínimo de educação financeira e um planejamento financeiro básico para uma família, ela até desestrutura as famílias. Exato. Né? Aí brigas, eu já vi, assim, a gente como planejador financeiro e no mercado há algum tempo, vê muitas famílias se desestruturarem porque não conseguiram fazer escolhas simples. Como você deu o exemplo do Miguel, eu tenho um adolescente também, o Vitor, de 14 anos. Eu sei que você aquela fase. Às vezes, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, assim, também tento mostrar, e não é fácil, não existe uma fórmula mágica. Eu falo que é a gente não desistir, né? E o que você fez aí pro Miguel, eu fiz pro Vitor. Eu fiz lá os cookies pra ele vender na escola. Falei, a mamãe tá fazendo. Mas só saiu... Eu vou dar um exemplo rápido aqui também, né, Bia? Porque eu acho que é importante até para as famílias que estão em casa, né? Com certeza. Que é com coisa simples, né? Fiz os cookies, aí ele falou, vou vender por R$5. 2. Eu falei, mas de onde você tirou esse valor? Não, porque eu acho que vale 5 e é fácil vender. Eu falei, Vitor, 14 anos, quanto custou o chocolate? Quanto custou a farinha? Quanto... E assim, mamãe, mas tem que fazer esse cálculo? Eu falei, senão você não vai saber o custo, né? Então, assim, coisinhas simples, que a gente em casa... Né? A gente fala muito aqui, né, Bia, de planejamento. A gente já consegue passar de uma forma prática pros filhos, concorda, Mel? Sim. Tudo tem que estar ali no agregado. Agora eu falava assim, mãe, me leva no mercado pra comprar.
Aí eu falava, filho, você tem noção que cada vez que eu tiro o carro, eu estou gastando gasolina pra te levar? Se você tem bicicleta, você pode ir até o mercado. Legal, então, assim, são coisas que adolescentes não pensam. Não pensam. Né? Então, pra eles tudo é muito fácil. Ah, mãe, mas você tem dinheiro. Essa frase… Você já ouviu essa passa no cartão? Eu falei, quem paga o cartão? Quem Você já ouviu? paga o cartão? Mãe, você pode me passar o cartão pra mim? Eu falo, tá, mas como que você vai pagar? E que horas que vai pagar a fatura, né? Ué. A fatura chega. Ué, É mágica, né, Bia? exatamente. Eu não sei o que passa na cabeça deles. É por isso que precisa falar cada vez mais sobre esse assunto. E até por isso que a gente faz esse conteúdo aqui, para alertar você que tem filhos ou que convive com alguém que esteja sendo formado, ou mesmo quem já for adulto, que precisa dessa informação. A gente vê muitas pessoas endividadas hoje em dia por causa que não sabe, às vezes, o mínimo, né? Mínimo. Então, isso é muito importante a gente falar. Que bom que você falou isso. E que bom que vocês duas trouxeram exemplos aqui de casa. Sofrendo, não. Ó, os filhos aí ouvindo a gente. Sofrendo não, tá, Vitor, né? Mas assim, passando por um momento mais… Mas é sério, gente. É muito importante a gente falar sobre dinheiro com os nossos filhos. Isso. Não é tabu. Eu sempre penso assim. Se você não fala, não tem como outra pessoa saber. Exato. Não. Independente do assunto que seja. E parece que as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro. Porque às vezes parece que é feio ganhar. Mas não é. Assim, não é. Se você não preparar seu filho agora, que ele é adolescente, pro mundo real… É, porque ele vai achar o que vai brotar o dinheiro da onde? Ele vai apanhar. Não vai brotar lá do armário, da carteira. Não, você tem que trabalhar. Você tem que investir. Você tem que saber de onde você tá tirando, você tá colocando, enfim. Leva então tempo, é importante né, falar. Leva tempo. Leva tempo, exato. Nada, né? Começou muitas vezes você só vai investir, não vai ter retorno da maneira que você quer, né? Mas a gente tem que falar sobre isso, é importante. E além de falar sobre isso, você fala também como você ganha o seu dinheiro. Porque tudo bem, ele é adolescente e já vê sua produção de conteúdo. Mas ele participa, te ajuda? Não. Não. Você quer gastar também. E é algo que me frustra, tá? Porque assim, eu queria que ele fosse mais meu parceiro. Mas é engraçado que quando ele se vê sem dinheiro, ele, mãe, tem algo que eu possa fazer pra te ajudar? Né? Aí eu falo assim, você pode fazer um curso pra editar meus vídeos. Olha. Aí ele já, tipo, como assim? Eu falo, filho, faz um curso pra editar meus vídeos, pra me ajudar. Porque eu faço tudo, tá, gente? Eu faço tudo. Produção, edição, tudo sou eu. Antes, o marido ajudava, né? Ele trabalhava comigo. Aí agora o Miguel não quer. Então, assim, não quer fazer isso. Ele fala que ele quer ser psicólogo. Eu falo, tudo bem. Tudo bem. Aí eu falo assim, mas por que você não investe agora em trabalhar comigo até vocês, né, se formar, estudar? Sim. Mas assim, fala que não leva jeito pra edição, enfim. Ele nem fez o curso pra saber, né? Bom, mas tudo bem, tem gosto. A pessoa pode não ter o gosto da pode coisa. A minha profissão não é a mesma coisa. O meu marido ficou anos trabalhando comigo sem gostar. E aí eu tive que passar por uma transição muito difícil, né? Que eu tive que entender que ele não gostava. Era o que eu queria fazer, nunca foi o que ele quis fazer. Mas ele te apoiou desde o começo. Ele apoiava. Ele foi, eu acho que uma das únicas pessoas que nunca falou assim, você tem que trabalhar fora, tem que arrumar uma outra coisa pra fazer. Mas ele nunca quis fazer isso. Hoje ele trabalha fora, em outro emprego, e ele tá muito feliz, gente. É sério, é bizarro ver a diferença. Eu falo, meu Deus, se eu soubesse, era melhor você ter ido trabalhar fora antes. E é realmente isso, é muito diferente. Assim, você fazer o que você gosta… Nossa, não sei. É completamente diferente. Muda. Então, por isso que eu sempre me via realizada e ele não. Porque ele estava fazendo algo que ele não gostava. Que ele não… aí é complicado legal, né? mesmo. É importante a gente fazer o que a gente gosta. E reconhecer também, né? Isso é muito importante, né, Bia? Não, e de fazer e você ver. Você fazendo o que você gosta, você acaba levando para mais pessoas um conteúdo bom e que ajuda. E, aliás, era isso que eu queria perguntar. Você tem noção do impacto que você tem na vida das pessoas pelo conteúdo que você cria? Você consegue ter essa dimensão? Olha, eu recebo algumas mensagens, assim, que… Às vezes eu tô assim… Você tá muito automático ali no celular. Só que às vezes eu paro. Aí eu leio aquela mensagem de novo. E eu falo, meu Deus, como assim, sabe? São mensagens fortes. Eu tava vivendo a minha vida… prestes a cometer uma loucura. Caraca, eu não tinha autoestima. Eu passava o dia todo deitada. Eu não trabalhava, não fazia nada. Comecei a assistir suas coisas. E aí comecei a me olhar com mais amor, mais carinho. Então, assim, eu resgatei já muitas mulheres do fundo do poço mesmo. Nossa. E aí eu falo, meu Deus, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a partir do momento que ela via
uma mulher preta, uma mulher gorda, conquistando coisas, porque eu tenho seguidoras que estão comigo desde o começo. Eu chamo elas de seguidoras dinossauras. Elas estão há muitos anos, né? E aí elas falam, olha tanta de coisa que você já conquistou, olha quanta coisa legal. Então, assim, hoje eu tenho um pouco de noção de que, sim, é muito importante a minha presença nos lugares. Então, por isso que eu sempre luto para que isso aconteça. Tá. E é muito gratificante, gente. Muito gratificante. É emocionante ouvir isso. Você imagina que essa seja a sua marca registrada, vamos dizer assim, essa proximidade com a pessoa e esse... Sim. Ai, não tô nem achando a palavra que eu quero falar, mas de você ser tão próxima da pessoa, achar que ouvir você vai fazer com que ela mude uma opinião ou uma decisão horrível que ela tomaria, né? Assim, isso é muito, gente, isso é muito surreal, assim. Surreal, né? A pessoa realmente forte, compartilhar com você. Tem muitos depoimentos, fotos de antes e depois que elas mandam. Tá. Olha, meu marido agora voltou a me elogiar. Olha, eu escovei meu cabelo. Olha, eu lavei o cabelo. A pessoa tá ali num estado tão depressivo, muitas vezes, que ficava sem lavar o cabelo por dias. Eu até lancei um bordão um tempo atrás, já lavou seu cabelo hoje? Muito bom. Porque as meninas realmente, assim, ficavam numa situação de dar dó mesmo. Sim. Mas por quê? Saía na rua, recebia olhares ruins e tal. E eu sempre falo, gente, deixa eu ver se eu vou lembrar, falar certinho. Se você eu acho que é uma frase famosa, se você se veste mal, as pessoas vão reparar na sua roupa. Se você se veste bem, as pessoas vão reparar em você. Nossa, eu vi isso ontem, É juro. isso, né? É isso mesmo. Essa frase, eu né? vi Não ontem, juro. Mas é basicamente isso. E você não precisa ter muito dinheiro pra se vestir bem. Sim. Você pode estar vestida simples, mas às vezes o que tem dentro de você passa uma beleza, sabe? Você passa isso. Então, é importante a gente conseguir estar bem. É você se sentir bem e isso vai transparecer pro outro, independentemente da roupa. Em casa. Eu sempre fui gorda. Eu era menos gorda, mas agora eu sempre fui gorda. E meu pai sempre foi magro. Então, ele estava numa casa onde minha mãe, quando ele casou com ela, ela era muito magra. Muito magrinha. A minha mãe usava 36, modelo. Aí ela depois virou uma mulher gorda. Depois do terceiro filho, ela ficou gorda. E a minha irmã também gorda, todo mundo gordo. Gente, palavra gorda não é xingamento, tá? Só pra deixar claro. Exatamente. Gordo, magro, baixo e alto. Então vamos normalizar a palavra gorda, tá? Sou uma mulher gorda e tudo bem. E em casa eu nunca tive isso, tá? Meu pai sempre enxergou a gente como mulheres bonitas. Engraçado que tem gente que fala que sofreu preconceito em casa. Engraçado não, que isso é triste, né? Você sofrer preconceito na sua casa. Mas em casa, por exemplo, eu nunca tive dimensão disso. Porque meu pai e meu irmão nunca falaram isso pra gente. Que lindo. Tipo, vocês são gordas. Não, ao contrário, meu pai sempre elogiava. Sim. Porque isso não é um como problema, vocês são bonitas. Nossa, como vocês são vaidosas. Então, assim, o peso nunca foi algo negativo, né, em casa. Mas, infelizmente, tem muitas mulheres que sim. Que, inclusive, tá aqui acompanhando. Tá me acompanhando. Não, mas isso faz muita diferença, até pra criar a sua força de hoje. De poder dar a cara na internet, que a gente sabe que tem com certeza lado bom e ruim, né? Então... E é muito importante você confiar em você mesma, né? O seu amor próprio. Se você não confia em você, não adianta você querer que alguém te ame, que alguém te aceite. Entende? Não adianta. Às vezes eu venho em algum lugar que eu recebo alguns olhares estranhos e eu continuo ali, firme e forte. Eu não vou mentir. Às vezes a gente fica meio... incomodada. Mas eu disfarço bem, tá? Tá tudo certo. Não vou que vou. Mas tem que ser. Porque é o que você fala de pertencimento. Sim. Tem de estar ali. Eu estar aqui hoje ocupando um espaço. Nossa, com certeza. Linda. Sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. A minha presença causa esse impacto. Sim, eu tenho a certeza disso. Sim. Porque vai ter uma mulher lá que não vai estar... nunca falou sobre finança, nunca falou sobre moda, nunca parou pra se enxergar, pra se olhar. Ela vai falar, gente, mas... Ela se vê em você, ela se identifica. Olha, ela parece comigo, sabe? Então, eu acho que isso é importante, sim. A gente tem que se aproximar das pessoas. E, Mel, você já foi vítima de gordofobia nas redes sociais. Como você lida com esse tipo de ataque? Porque você é uma pessoa super otimista. Dá pra dizer que tem como tirar algo bom disso que aconteceu? Claro que tem. No começo era muito difícil, né? Eu pensei em desistir várias vezes. Você fica abalada, né? Você começa a olhar coisas que talvez você antes não olhava. E geralmente esses haters, eles vêm
pontos, assim, estratégicos, sabe? Então, são pessoas que te acompanham, isso é importante falar. Não são pessoas aleatórias. Geralmente são pessoas que te acompanham. Porque acompanham. E pra saber das suas fraquezas, sabe? Teve uma vez que falou assim, ai, você é muito desproporcional, suas pernas são finas, você parece uma coxinha. E era uma mulher gorda que me seguia. E ela mandava sempre muitas mensagens pra mim, e eu respondia. Eu não sei o que aconteceu, se ela tava num mau dia. E eu respondi pra ela, falei, olha, fulana, você não tá num bom dia, eu não vou levar em consideração o que você falou. Aí passou, acho que um mês, ela voltou a me pedir desculpa. Mas quando eu recebo em foto, geralmente eu bloqueio. Hoje eu bloqueio, tá? Então, o que eu tirei de bom disso não é a opinião de uma pessoa que não sabe nada da minha vida que vai me afetar, né? Então, é difícil, sim, você lidar, né, com uma pessoa falando da sua aparência, falando do seu corpo, da sua pele, do seu cabelo, e você não se importar. Porque a gente tem uma mania, né, de 1000 comentários ok, mas você vai focar naquele comentário ruim. Então, é muito difícil. Mas aí, agora, eu realmente tenho aprendido a não me afetar com essas coisas. Tá, e aí você expõe isso pro público também no sentido de, olha, podem falar aí que não vai me afetar pra ver se diminui? Ou você nem tem essa postura? Não. Antes eu era aquela que brigava, postava e falava, eu expunha as pessoas. Mas eu parei pra pensar que essas pessoas queriam exatamente aquilo, a atenção, né? Ela queria exatamente isso. Então hoje eu não faço mais. Eu simplesmente bloqueio. Às vezes vou ver se a pessoa tem outro perfil e bloqueio também. Se tiver lá um outro perfil de parentes, eu bloqueio e assim, gente, sigo minha vida. Hoje eu consigo realmente fazer isso. Bom, isso, que plenitude, né? Isso é muito bom. E a gente tem que fazer isso mesmo, né? Não ter medo de bloquear essas pessoas. Senão elas vão te fazer mal lá na frente. Você vai ler uma mensagem que você não vai estar bem. Tem dias que a gente não tá bem. Exato. E aí, até aproveitando, fala disso do dia que não tá bem, porque você falou no começo que, por exemplo, você acabou ajudando muitas pessoas com suas palavras, com o seu conteúdo, uma ajuda emocional mesmo para aquela pessoa. Certeza. Só que aí eu queria saber o contrário. Se alguém já ajudou você? Já muitas vezes. Essas mensagens legais que eu recebo, tem dias que você não tá bem. Tem dias que não é porque você é gorda, magra, tem dinheiro, não tem dinheiro, não importa o que aconteça. Você vai acordar e você não tá num dia bom. Exato. E aí eu vou ler as coisas que eu recebo. E sim, elas me ajudam muito. Sempre que elas comentam, elas mandam mensagem de incentivo. Às vezes eu falo, gente, hoje eu tô num dia tão, sei lá, sabe, nos stories. E aí já vem um monte de mensagem. Assim, eu tenho uma leitorinha especial que ela sempre manda. Mel Soares, já reagiu? Acabei de falar com a Beyoncé. Não, né? ela é maravilhosa. Acabei de falar com a Beyoncé, ela não tá gostando de ver seus stories. Sabe assim, umas coisas assim. Ali eu já dou uma risada. Então ali já me anima, sabe? Sim. Então eu tenho seguidoras que são realmente incríveis e que elas me ajudam com certeza. Olha, muito elas chamam minha mãe de baronesa, dão apelido pra minha mãe. Sempre que aparece... O meu pai já é pai delas, né? É o papi. Elas chamam ele de papi. Minha mãe de baronesa. Então, assim, elas têm essa proximidade, isso é muito legal. Isso. E o Miguel é o sobrinho, né? O Miguel é o sobrinho. Ai, a gente tá ficando velha, olha o tamanho do Miguel, sabe assim? Então é bem bacana. E aproveitar falando de sobrinho, mas aí sobrinha de verdade, é a Sara, que ela também, vez ou outra, aparece, né, no seu conteúdo. Você já sente que ela tem um jeitinho pra ser criadora? Nossa. Foi pensado isso? Ela que pede? Como é que é? A Sara, ela é extremamente comunicativa. Inclusive, eu fiz um vídeo dela pra marca de cabelo que eu sou embaixadora. E assim, gente, maravilhosa. Pega o produtinho, mostra pra câmera, fala. E ela tem um cabelo lindo, assim, comprido, muito cheio. Então, olha, se ela se dedicar, eu acho que ela vai fazer muito sucesso. Que legal. Ela é muito espontânea. Que legal. Olha, ela é uma criança muito maravilhosa. Assim. E na escola também ela é muito elogiada, as professoras falam. Ela tem um amiguinho, ele é autista, e a única criança que ele aceita é a Sara. Inclusive, eu vi isso no dia da festa junina dela, que eu fui a única criança. Que legal. Que ele aceita encostar nele é a Sara. Então, ela tem essa... ela tem, né? Eu não sei explicar, cara. Sei lá, uma energia diferente, vamos dizer assim. Ela é uma menina incrível. Que legal. Então, assim, eu falo, bom, se ela já tá quiser, em família. Já. Titia tá aqui, ó. Puxou a tia. Assim, ela é maravilhosa. Não, isso é o que a gente falou desde o começo, humaniza o seu conteúdo. E aí, pensando nisso, na Creators Economy, né, economia dos criadores, de você pensar que tem o public post, que você faz, obviamente, você precisa ganhar dinheiro, né? É embaixadora da marca, de marcas, como você citou.
Agora, você acha que tem outras formas de ganhar dinheiro nesse mercado? Como você vê isso? Eu penso que, assim, esse mercado, a gente não sabe o prazo de validade. Então, é importante que a gente tenha outros caminhos também. Antes era algo que eu não pensava, né? Hoje eu já penso em investir eu já tive uma marca de cintos que não deu certo porque Mel Soares não tinha educação financeira. Eu fui a primeira marca de cinto plus size que teve relevância, a Mel Belt. E, gente, se eu tivesse tido educação financeira, com certeza a Mel Belt teria crescido. Só que eu fiquei grande, mas eu não me via como uma marca grande. Então, eu não soube investir para que essa marca fosse para frente. Então, sim, eu penso em usar o que eu sei hoje. Moda, beleza, eu gosto muito de acessórios. Então, assim, eu já estou pensando num novo caminho. Unir com a minha criação de conteúdo o meu próprio negócio. Então, eu já tenho em mente, sim. Então, esse é o seu plano B, podemos dizer É o meu assim. plano B, eu já tenho um plano B. Tá, isso é importante. A Cássia fala Muito. bastante de diversificação, Tem né, que Cássia? Já. Tá no caminho, né? Tá no Bia? caminho, Vai cair um dia e não volta. Exato. E aí? E se Depois- acontecer alguma coisa com essa Exato. rede social, Instagram? É exato. E a gente não sabe, então a gente tem que ter, sim, um plano B, porque a gente não sabe o que pode ser, Tá. né, lá na frente. É isso aí. E assim, o plano B também pensando em diversificação, né, Mel? Vai entrar dinheirinho e também quando entrar esse bom dinheirinho, eu também saber separar um pouquinho pro futuro, né? Coisa Plano que eu não A, B, pensava. C e D. Isso. Porque realmente as coisas podem mudar, né? Então isso é Com importante certeza. também, essa consciência que você tem agora, né, Bia? Importantíssimo. E esse Sim. planejamento, falando agora em relação à sua família, como você faz esse planejamento financeiro? Que investimentos você faz hoje? Se é que faz. Não faço ainda. E eu não Ainda. pensava nisso. Ainda. Ainda. Porque agora que a gente começou a falar mais sobre isso em casa. Isso, legal. Eu não fazia, né, nenhum planejamento financeiro. Eu acho que a maioria das pessoas que vem de algo assim, olha, eu ganho um básico, e aí você começa a ganhar mais, você não vai ter aquela noção de investir, a maioria, porque não teve educação financeira. Sim. Então, é assim, ai, agora eu ganho X, então eu posso gastar. E gasta. E vai gastando, vai comprando, gastando, vou aproveitar. E tá errado. Eu penso hoje que, sei lá, desde 2016, que eu comecei realmente a faturar nesse mercado, se eu tivesse investido uma porcentagem do que eu ganhava, do que eu ganho, eu já teria um bom dinheiro, Sim. sabe? Assim, algo muito bom mesmo. Então, é importante a gente pensar. Só que era algo que eu não pensava até o ano passado, né? Até o meu marido ter um problema de saúde muito grave. Nossa. E eu me ver ali sem meu companheiro de trabalho, totalmente com a cabeça perdida. O que eu vou fazer? Porque realmente foi muito grave mesmo que ele teve. E aí eu me vi dependente de todo mundo, assim. Uau. Não financeiramente, graças a Deus, porque eu continuava com os meus trabalhos, mas eu era uma mulher de 40 anos que até então nem dirigia, né? Então, meu pai, nessa época, estava trabalhando lá em casa. Então, eu dependia dele, dependia da minha irmã, dependia de todo mundo, menos de mim mesma. Gente, Né? E aí eu falei, meu Deus, eu posso não ter essas pessoas um dia perto de mim? O que eu vou fazer? Né? Então, a gente precisa… Foi um sim. choque, né? Sim, a gente precisa pensar no futuro. A gente precisa pensar. E Sim. eu acho que é algo também que a gente falha muito. Né? A gente não pensa mesmo no futuro. Ou então, vou pensar daqui a pouco, eu penso nisso. Porque ainda tem tempo. Na verdade, Mas é a isso que gente se não tem pensa. tempo, Então, mas não né? tem. Ninguém sabe se tem ou não. Essa que é a E questão. a gente não pensa. A gente não pensa. E aí, só quando você se vê em uma situação muito complicada que você para pra pensar. Eu preciso investir um pouco do que eu ganho Perfeito. pra poder ter um futuro lá na frente. Sim. Né? Então, hoje eu tenho 40. Né? Então, olha quanto tempo ainda falta pra eu me aposentar. Com Sim. certeza. Ainda dá pra Entendeu? fazer muita coisa Sim. nesse meio do caminho. E eu não quero passar pelo que eu vejo, por exemplo, meu pai passou, minha mãe passou, meus sogros passaram, enfim. Eu quero poder fazer diferente. E incentivar o meu filho também para que ele não passe por nada disso, né? E aí, Cássia, aproveitando a deixa da Mel, tem algo que você possa já ajudar? Nossa, A tem nossa muita audiência. coisa. Tem muita coisa, porque assim, né, Bia?
A história da Mel, além de inspiradora, ela acontece em muitas famílias nossas aqui no nosso país, né? É muito comum ver isso quando a gente fala de educação financeira, da gente olhar um pouco mais o planejamento mais amplo da família, né? A questão, por exemplo, dos filhos, né, Mel? A educação, da gente começar a mostrar para ele que poupar desde cedo. A gente falou aqui, Bia e Mel, o tempo. Que é mais tempo que uma criança tem quando nasce para guardar para o futuro? Quer dizer, eu com meus filhos, você com o Miguel, a Sarinha também, que é a sobrinha, que eu tenho uma sobrinha também que é meu xodó, que a gente pensa neles também, né? Se eu já tenho tempo a favor deles, por que não começar a guardar dinheiro para eles desde agora? Né? Então, assim, eu tenho, falando um pouquinho de investimento para o futuro em previdência, tem plano júnior, né? Desde que os meus filhos nasceram hoje, o Vitor com 14 e a Laura com 20, eu guardo lá R$30, R$50 por mês, que pra mim não era… Às vezes é deixar de ir numa lanchonete. Sim. Né? Só que o tempo que eles têm, desde que nasce até completar os nossos meus 46 anos hoje, vai ser um baita golaço pro futuro deles. Nossa, desculpa, gente, eu me desconcentrei. 46 anos. Nossa, desculpa. Mel, Meu Deus, como assim? tô amando mais a Mel. Desculpa, desconcentrei, desculpa. Mel. Quando ela falou 46, eu amo. Maravilhosa. E aí eles têm isso a favor, concorda, Mel? Sim, com certeza. Né? Então, assim, é uma decisão importante que aí nós, como mães, pais, a gente precisa tomar essa decisão por eles. Com certeza. Né? Não precisa ir todo final de semana naquela lanchonete. Sim. Outra questão, você falou do seu marido, né? Eu já tive perdas muito fortes na família também. E assim, a gente, brasileiro, nós, eu, a Cássia aqui, a gente não gosta de falar que um dia a gente pode partir daqui para uma outra, né? Para algum outro lugar, aonde quer que a gente acredite que vá. Mas acontece. Sim, então a gente também tem que ter esse pensamento de prevenção para as pessoas que a gente gosta, que é a nossa família, não é? Se a gente faz esses investimentos, se você poupa, você vai ser uma pessoa mais tranquila. Vai. Sabendo que, por exemplo, olha, se acontecer, quando? Se não vai acontecer um dia, vai, né, gente? Eu tô mais tranquila, porque eu deixei minha família estruturada, o meu filho com, né, sabe? Exato. Com algo. Do que uma pessoa que realmente não poupa nada, vive como se não existisse amanhã, não pensa no futuro, sabe? Exato, e tá sempre ali, meu Deus, mas se acontecer algo comigo? Exato. Sabe que vai ser do meu filho, dos meus filhos. E a gente, assim, isso é ato de amor pra mim, né? Com certeza. Porque, por exemplo, a gente tem que guardar, poupar pro futuro. E aí, assim, os investimentos em previdência, a maioria das pessoas não sabem, Mel, que a gente consegue agregar aos investimentos em previdência, coberturas de proteção. Acho que nem a Bia, a gente nunca falou sobre isso aqui. Não. E que muitas vezes, às vezes eu não tenho dinheiro adequado ainda ou suficiente para manter o meu futuro. Mas se eu agrego essas coberturas de proteção, que é como se fosse um seguro de vida, uma pensão, um pecúlio, se acontece alguma coisa com a Cássia, a educação da Laura e do Vitor tá garantida, pelo menos. Porque eu tenho um seguro agregado. Nossa, então, muita gente não conhece. E aí é educação financeira também, né? Caramba. Acho que eu falei demais aqui também, né? Mas porque quanta coisa a gente aprendeu hoje. Tanta coisa com a Mel aqui que tinha mais coisa. Mas a gente vai continuar conversando depois também, né, Mel? Não, muito bom. Acho que foi bem esclarecedora. Tudo que você falou foi super importante. Esse ponto a gente ainda não tinha. A gente nunca tinha falado, então, que bom. Mais uma… A história da Mel inspirando aqui a gente. Inspirou, exato. E aí, pra gente encerrar, porque infelizmente tem tempo, né? A gente precisa encerrar. Queria que você falasse qual é o seu maior sonho agora. Hoje? Também quero saber. É o meu maior sonho, o maior. Ó, o universo, tô jogando pra você. É dar uma casa pra minha mãe e pro meu pai. Que lindo! Assim, antes de qualquer coisa. Tá. Se eu tivesse a oportunidade de hoje falar qual é esse sonho. É dar uma casa pra eles, com certeza. Ai, que legal. Eles merecem muito, assim. Então, seria isso. Ai, que lindo. Mas vai acontecer ainda. Vai, lógico que vai. Era algo também que eu não pensava, mas hoje é algo assim que desde janeiro é algo que não sai da minha cabeça. Olha, então já é. Quando tá assim é porque Deus já vai encaminhar, vai dar tudo certo. Ai, muito Vamos trabalhar pra isso. Exato. Ter o sonho, mas também fazer de tudo para que ele aconteça. Então tem que se movimentar também, Sim, né? A gente tem que ir atrás. Ai, muito bom. Mel, muito obrigada pela sua participação, por essa troca maravilhosa. Gente, ela é exatamente como ela é nos stories, tá? Ela é assim mesmo, então, obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, eu amei. Nossa, muito bom estar aqui falando com vocês. Poderíamos ficar horas aqui falando sobre vários assuntos.
Um prazer imenso. Ai, obrigada. Muito obrigada. Eu amei. Ah, que bom. E Cássia, obrigada também. Você é de casa, né? Obrigado vocês. Tô coração quentinho aqui, Bia. Bom demais, viu, Mel? Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, eu amei mesmo. Muito bom. Que bom. E a Obrigado, gente Bia. também, sim, imagina. E a gente também amou, né? A gente ama ouvir histórias como a da Mel, de quem começou do zero e alcançou, ainda vai alcançar tanto, que isso que é o mais legal. Isso nos inspira a persistir nos nossos sonhos, a gente fala bastante isso aqui porque é uma realidade. E para te ajudar ainda mais, a Brasil Prev tem um site no qual você pode deixar o seu contato e receber uma consultoria personalizada de um especialista parceiro para dar início ao seu planejamento financeiro. É só apontar o celular para o QR Code que está aí na tela ou clicar no link da descrição. Então não perca mais tempo, tá? Tô vendo, tô de olho aí se você vai acessar, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.